Graça, paz e alegria. Deus existe desde a eternidade. A criação num determinado momento não implica que não existia nada antes. Vemos em João capítulo 17, versículo 5, Jesus, em sua oração, mencionando o amor do Pai por ele antes da formação do mundo. Na passagem de leitura da Bíblia em um ano de hoje, Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3, nós podemos identificar dois relatos a respeito da criação. O primeiro de Gênesis 1 até 2:3 e o segundo de 2:4 até o versículo 25. Ambos os relatos falam da criação que realizou a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um relato não contradiz o outro, antes complementa. Um dá alguns detalhes, o outro apresenta outros pontos. Então, não é uma questão de contradição, é uma forma de contar a história, de ampliar o que foi contado na história, desde o primeiro relato para o segundo relato. A criação se dá em 7 dias, 6 dias de trabalho intenso e 1 dia de descanso. Se esse tempo da criação durou 7 dias no nosso relógio, no nosso tempo, isso nós não sabemos. Sabemos pelo texto de 2 Pedro 3:8 que um dia pode ser como 1000 anos e 1000 anos pode ser como um dia para Deus. Então, a forma como Deus conta o tempo é totalmente diferente da nossa. O tempo que nós temos para nós é totalmente diferente daquele tempo que Deus tem para Ele. Então, a criação pode sim ter se dado tanto nos 7 dias do nosso tempo, como pode ter acontecido em 7 dias no tempo de Deus. E que nós não temos como contar, como mensurar. O que eu não abro mão é que a criação aconteceu em 7 dias. Se no nosso tempo ou no tempo de Deus, eu não abro mão que ela aconteceu em 7 dias da forma como a Bíblia nos revela. O aparente conflito entre criação e evolução não é incentivado nem mesmo pelo tal do Darwin. Talvez para a decepção de tantos que tentam criar uma rixa entre ciência e fé dos dois lados dessa história. Se nós observarmos a teoria de Darwin, fala a mesma coisa que a Bíblia fala, que começou na água. Depois da criação da luz de luz e trevas, a separação das águas, parte seca, relva e afins, o primeiro ser vivo vem da água, de acordo com a Bíblia. Não há nenhum conflito nesse aspecto, então, quando nós pensamos na teoria de evolução ou de criação. Eu fico com a criação, mas me parece que o conflito que tentam gerar, ele é superdimensionado. Nem mesmo Darwin incentivou isso, e ele registra em seus escritos, se faz por ironia ou se faz sério, nós não sabemos, mas ele registra em seus escritos que há coisas que ele consegue explicar e há coisas que ele não consegue explicar, e que a essas coisas ele deixa a resposta com Deus. Para a resposta dessas coisas que ele não tem como explicar, quem tem que responder é Deus. Ele não consegue responder todas as coisas e crer que Deus tem as respostas para todas as coisas. Pelo menos é o texto que nós podemos ler nos escritos de Darwin. Então, se ele foi irônico ou não, como eu disse, não sabemos, mas talvez não tenha sido, e ele, na verdade, não defende essa briga entre ciência e fé. Quem defende isso deveria tomar mais cuidado e conhecer mais algumas coisas antes de fomentar essa discussão, essa briga, essa rixa boba. Bom, voltando para a criação, nós lemos no texto que tudo era bom. Mas aí o pecado entrou na história da humanidade. No paraíso reinava a felicidade total. A vida era vivida na forma da inocência e da pureza. A única coisa que o ser humano não devia fazer era comer de um fruto de uma árvore que estava no jardim. De todo o resto ele podia desfrutar. Por que comer desse único fruto? Mesmo que tenha ocorrido a tentação, foi em cima de algo que gerou interesse por parte do ser humano, a ambição de ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. O pecado trouxe a corrupção da natureza humana. Recomendo a leitura de Mateus 7,18. A desobediência mostra
que o ser humano não deu crédito para o que Deus disse. O desejo de ocupar o lugar de Deus foi maior que o desejo de obedecer aquilo que o Senhor apresentava como o melhor. A partir disso, podemos ter até certo poder, mas sempre tende para destruição, morte, inveja, contenda e etc. Pode aumentar essa lista. Mesmo que nós tenhamos as melhores intenções, porque o nosso coração ele é enganoso. A resposta certa vem do Senhor. Então, nós temos que abrir mão do que nós queremos para realizar a vontade do Senhor. O pecado não ficou só lá na origem, no jardim. Ele passou para todos nós. Ele trouxe uma escravidão ao ser humano, como nós lemos em Romanos 7,19. Ele gera morte e frutos da carne. Lemos isso em Romanos 5, de 12 a 21, ou Gálatas 5, de 16 a 21. E disso tudo resulta no fim a ira de Deus, que queria obediência ordenada. Isto é, uma liberdade para fazer o melhor da forma como ele definiu. E o que ele recebeu do ser humano? Uma negativa. Ele recebeu uma negativa do ser que ele criou, que resolveu fazer exatamente o que era para não fazer. E com isso o ser humano deixou o paraíso. E aí, nós temos como estar de novo debaixo da orientação do Senhor? Temos. Gênesis 3,15, nós vemos Deus anunciando o desejo de um novo retorno da raça humana aos seus cuidados. A serpente, o diabo, que enganou o ser humano, poderá até tentar estragar os planos de Deus, ferindo o calcanhar, mas ela terá a cabeça esmagada no fim. E a cabeça significa domínio, poder, governo. A partir daí, Deus começa uma série de ações que revelam o seu desejo da raça humana, de retorno da raça humana aos seus cuidados. Os patriarcas, os profetas, o Messias. Mas eu não vou adiantar muito a história. Por enquanto, fica para nós que nós podemos ter certeza que o Senhor quer relacionamento conosco e Ele mesmo providencia a forma para esse relacionamento. E nós somos chamados para crer e obedecer. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.